Desde hace varios meses, el gobierno O colombiano governo colombiano e as Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, discutem há vários meses em Cuba a possibilidade de alcançar um acordo de paz. Em Bogotá, estivemos à conversa com o presidente Juan Manuel Santos para falar sobre este tema e compreender melhor o que se passa no país. Senhor Presidente, Senhor Presidente, obrigado por nos receber. Muito gosto, Alberto. Presidente, usted podría É possível dar-nos uma data para a assinatura do acordo de paz com as Farc? Disse há algumas semanas que o marco temporal está fixado neste ano. Está certo disso? É o que eu espero É o que espero e a lo que eu aspiro. e é o que aspiro, mas a experiência mostrou-nos que estabelecer datas fatais em processos tão complicados como o que estamos a trabalhar não é o mais conveniente. O que estamos sosteniendo não é o mais conveniente. Mas repito, espero e aspiro a terminar este ano os acordos para pôr termo a um conflito que sangrou o país durante 50 anos. E, Presidente, em maio há eleições presidenciais. Acha que negociar em altura de eleições pode ser um problema? Pode ser um problema? Al princípio, no início julguei que pudesse ser um problema, mas uma eleição é, ao fim e ao cabo, a escolha de uma política. É a escolha de uma política. E o povo terá de escolher se quer ou não a paz. De certa forma, estas eleições estão a converter-se numa espécie de referendo a favor ou contra a paz. Senhor Presidente, usted afirmou que disse que todas as partes terão de fazer sacrifícios. Pode adiantar-nos alguma coisa sobre os termos destes sacrifícios? Quer dizer, as Farc não vão pedir perdão? Afinal de contas, as pessoas não sabem o que se está a negociar. Todos vamos a ter que pedir perdão. Todos teremos de pedir perdão, porque todos, de uma ou outra forma, somos responsáveis por este conflito que durou 50 anos. Não posso referir-me a pontos específicos, a acordos de confidencialidade com a outra parte. O que posso dizer é que qualquer resultado deste processo será submetido ao povo colombiano para que seja o povo a decidir se aceita ou não o acordo. E isso é uma garantia democrática que colocamos no processo. E essa é uma garantia democrática que estamos poniendo no processo. Presidente, recebemos algumas questões no hashtag do Twitter AskSantos. Pergunta de Daniel. Disse que se atacarem uma figura importante, o processo de paz explode. Polícias e soldados assassinados pelas Farc, esta é a pergunta, não são figuras importantes? Recordo que há ataques quase diários em vários departamentos contra as Forças Armadas. Ataques quase a diário às Forças Armadas. É que a guerra continua. É que a guerra continua. E dissemos que haverá cessar-fogo quando firmarmos os acordos, não antes. De maneira que, infelizmente, continuaremos esta guerra até terminarmos o processo. Hasta que terminemos o processo. Enquanto isso não acontecer, haverá, como em todas as guerras, mortos de ambos os lados. Mas julgo que essa é uma forma mais rápida de alcançar acordos. Não quero que o conflito se prolongue indefinidamente. Por isso, não aceito um cessar-fogo. Porque, além disso, a guerrilha aproveitou sempre o cessar-fogo para se fortalecer e continuar a lutar. Nesta fase, eu quero terminar definitivamente com o conflito. O conflito definitivamente. Quer dizer que se pode discutir em Cuba, ainda que se verifiquem operações militares na Colômbia? Assim é. Sim, aprendi isto com o antigo primeiro-ministro israelita que disse uma vez: negocio a paz com o terrorismo. Referia-se aos palestinianos, como se não houvesse terrorismo. Ele se referia aos palestinos como se não houvesse terrorismo. Mas combate o terrorismo como se não houvesse processo de paz. De certa forma, estamos aqui a fazer o mesmo na Colômbia porque estou convencido que é a forma mais rápida de acabar com o conflito. Outro internauta, Abiel Schneider, escreveu-nos: Senhor Presidente, se é contra a reeleição e quer aboli-la, por que é que se recandidata? Não é uma contradição? Não, porque neste momento... Não, porque neste momento é o que a Constituição oferece e julgo que o país merece a paz. E estamos a avançar, ao ponto de que seria de extrema irresponsabilidade deixar as coisas a metade do caminho.
Temos de terminar a tarefa. Temos de terminar o jogo e o jogo da paz tem de ser terminado na Colômbia. E o partido da paz temos que terminar na Colômbia. Disse que poderíamos ver alguns elementos das Farc sentados no Parlamento. Quando? Em que marco temporal? Isso está por negociar-se. Isso todo é parte... Está por negociar. Faz tudo parte do que estamos a discutir em Havana. Faz parte do que chamamos de justiça transitória e temos de sentar-nos para ver em que condições isso poderá acontecer, em que circunstância e em que altura. Marco de tempo se poderia dar. Julga que será aceito pelas pessoas? Pois mire, cada ponto individualmente falando, repare-me, falando individualmente de cada ponto, as pessoas reagem contra por causa do que o povo colombiano sofreu com as Farc. Se perguntar aos colombianos, quer que as Farc participem na política, dirão que não. Se perguntar, quer que as Farc tenham algum tipo de benefício jurídico, a resposta é não. É natural, é óbvio. Mas se fizer um pacote completo e disser aos colombianos, esta é a paz e estes são os benefícios da paz, a alternativa é continuar outros 20, 30, 50 anos de guerra. Não tenho a menor dúvida. Estou certo que o povo colombiano vai escolher a via da paz. Não me cabe a menor dúvida. Estou seguro que o povo colombiano vai escolher a paz. Julga que se poderá vencer a guerra contra o narcotráfico? Pois nós hemos sido relativamente exitosos. Nos últimos anos tivemos um êxito relativo. Talvez sejamos o país que mais sofreu na luta contra o narcotráfico nos últimos 40 anos, o que fez mais sacrifícios, o que teve mais derrame de sangue, o que pagou o preço mais alto. Ao mesmo tempo, fomos o país que, de forma relativa, teve mais êxito. Conseguimos desmantelar os grandes cabecilhas, os grandes cartéis. Reduzimos o cultivo de cocaína, mas o negócio continua. Pero el negocio continúa. E por isso disse ao mundo inteiro, temos de discutir formas alternativas, mas efetivas, porque a guerra contra a droga, que se declarou nas Nações Unidas há 40 anos, não foi ganha. E estamos todos agora a pagar um preço muito alto. A Colômbia tem autoridade moral para começar esta discussão, como o fizemos. Esta discussão, como lo hemos planteado. Julgo que, felizmente, o mundo começa a fazê-lo, a discutir esta situação, porque é um problema global, não é um problema exclusivo da Colômbia. Não é um problema exclusivamente da Colômbia. A palavra legalização faz, ou poderia fazer, parte do seu discurso político, apesar do que se está a passar em países que estão a legalizar as drogas leves? Não o excluyo. Não o excluo. O que disse é que temos de encontrar alternativas de forma conjunta. Os países, de forma isolada, não vão encontrar uma solução que convença a todos. Por isso, a discussão tem de ser multilateral. Há dois extremos. O extremo que designei de extremo asiático, ou seja, onde até os próprios consumidores vão para a cadeia e os narcotraficantes, em alguns países, arriscam penas de morte. E pagam penas de cárcel. Los narcotraficantes, algunos les ponen hasta penas capitales. O outro extremo é a legalização. Pelo meio há todo o tipo de combinações. Isto é o que temos todos de discutir com bases reais, objetivas. Porque esta é uma discussão imediatamente polarizável. Coloca imediatamente as pessoas entre um lado ou outro da política. Por la sensibilidad política. Fui criticado por, enquanto presidente em exercício, ter colocado esta discussão a nível mundial. Julgo que esta crítica é infundada. O mundo precisa discutir isto e a Colômbia tem a autoridade moral para lançar esta discussão. Discutir isto e Colômbia tem a autoridade moral para plantear esta discussão. Eu creio que não se pode entender. Não se pode tentar entender a guerra contra o narcotráfico que ocorreu na Colômbia se não se entender o sofrimento dos colombianos. Também a sua família, com o seu irmão, sofreu a violência desta guerra. O senhor foi também ministro da Defesa no governo de Álvaro Uribe e fez frente às Farc com várias operações militares. Poderíamos pensar que a política do antigo presidente Álvaro Uribe é diferente da política atual? O que gostaria de saber é se Juan Manuel Santos mudou de ideia. Juan Manuel Santos cambiou de ideia? Não, não he cambiado de ideia para nada. Eu
Não mudei de ideia de todo. Sei fazer guerra. Perdão a falta de modéstia, mas ninguém teve tanto sucesso em combater a guerrilha, os chefes do narcotráfico, os grupos criminais como eu. A los capos del narcotráfico, a las bandas criminales, como lo he sido yo. O meu governo tem o recorde mais contundente nesta guerra de resultados efetivos. E quando fui Ministro da Defesa, com a minha chegada, pelas mudanças que fizemos, começou-se a atacar em força as cabeças e a organização, a estrutura central destas organizações. E a organização, a estrutura central dessas organizações. Pero uno hace la guerra para um fim. Mas a guerra faz com um fim. Para mim, o fim de uma guerra foi sempre a paz. A paz é a vitória da guerra. Julgo que nenhum soldado combate por combater, seja onde for. Combate para conseguir alguma coisa, para conseguir a paz. Por isso, não mudei de forma alguma a maneira de pensar. As circunstâncias permitiram-nos iniciar um processo para que acabemos a guerra através do diálogo e da negociação. Para que, através do diálogo e da negociação... É como acabam todas as guerras em qualquer parte do mundo. Todas as guerras em qualquer parte do mundo. A certa altura, as partes envolvidas têm de sentar-se para determinar o fim do conflito. É o que estamos a fazer na Colômbia. Não mudei de ideia. Além disso, é mais popular, digo com franqueza, fazer a guerra do que construir a paz. Construir a paz é muito mais difícil. Defrontamos-nos com todo tipo de inimigos, com interesses de todo tipo que querem e preferem continuar com a guerra, como é o caso do meu antecessor. Mas estou convencido de que o que estamos a fazer é correto e é o que convém à Colômbia. A minha geração não conheceu um só dia de paz. E digo aos meus compatriotas, fechem os olhos e imaginem a Colômbia em paz. Imaginem deixar aos nossos filhos um país em paz. É algo fantástico, algo espetacular, maravilhoso. Julgo que o vamos conseguir. Outra coisa espetacular. Apesar desta situação, a economia colombiana cresce 5% ao ano. Qual é o segredo? 5% anual. Qual é o segredo? O segredo é ter umas políticas adequadas. O segredo é ter políticas adequadas. Desde o primeiro dia de governo sabíamos que tínhamos de fazer uma série de reformas fiscais, que tínhamos de focalizar a despesa pública em certos setores, estimular a economia, baixar a inflação. E veja o que conseguimos. Apesar do conflito, a Colômbia é o país da América Latina que mais emprego gerou nos últimos 3 anos e meio. Nestes últimos 3 anos e meio. Colômbia é o país com a inflação mais baixa de toda É o país com a inflação mais baixa de toda a América Latina. Temos uma taxa de investimento de quase 30%, entre as mais altas, se não a mais alta de toda a América Latina. Reservas de moeda estrangeira muito altas. A dívida pública está a baixar e o investimento estrangeiro sobe cada vez mais. Isto coloca-nos entre as economias de maior sucesso, não só na América Latina, como entre todos os países emergentes. Não somente a América Latina, sino e isso deve-se à continuidade das políticas, à responsabilidade com que gerimos a economia com a austeridade e a focalização suficientes para que a economia prossiga com a sua dinâmica. E a suficiente focalização para que a economia continue sua dinâmica. E dou-lhe uma notícia adicional. Com a paz, estima-se que a economia cresça cerca de 2% mais em relação ao que está a crescer agora. Alrededor de 2% más que lo que está creciendo ahora. Falamos também de política internacional. Venezuela. Quais são as relações com este país e com o presidente Nicolás Maduro? Mire, Repara, eu era um inimigo acérrimo do presidente Chávez. Insultava-nos todos os dias. Quando cheguei à presidência, refleti sobre o seguinte. Ele é o presidente da Venezuela. Foi eleito presidente da Venezuela e eu sou presidente da Colômbia. Temos 2.200 quilómetros de fronteira comum e dependemos muito um do outro. Um país do outro país. Por isso, liguei-lhe, sentámos-nos como estamos nós os dois aqui agora. Disse-lhe, Presidente Chávez, nunca estaremos de acordo em muitas coisas. Somos muito diferentes, mas temos responsabilidades com os nossos povos. O senhor com o povo venezuelano e eu com o povo colombiano.
Em nome desta responsabilidade, porque não, respeitando as nossas diferenças, deixamos de insultar-nos em público, através dos meios de comunicação social. Não tínhamos relações comerciais, não tínhamos relações diplomáticas, falávamos até de guerra. E disse-lhe, respeitemos as diferenças, trabalhemos juntos, no que podemos trabalhar juntos e solucionamos qualquer diferença pela via diplomática e em privado. Desde esse momento, a 10 de agosto de 2010, no local onde morreu Bolívar, as relações foram muito boas, sem estarmos de acordo em muitas coisas. As relações foram muito boas, sem que estivéssemos de acordo em muitas coisas. Com o presidente Maduro estamos a manter este modus operandi. A Colômbia está a fazer o que qualquer chefe de Estado tem de fazer nas relações internacionais, combinar os princípios com os seus interesses. Tem que fazer em suas relações internacionais, seus princípios com seus interesses. Esta combinação permitiu-nos participar juntamente com o Brasil, Equador e Vaticano na promoção do diálogo entre a oposição na Venezuela e o governo, para tentar encontrar regras do jogo que lhe permitam continuar a avançar sem que o país sofra. Porque o que se passa na Venezuela afeta os colombianos. Algumas regras de jogo que lhes permitam seguir avançando sem que esse país sofra. Porque qualquer coisa que suceda em Venezuela nos afeta aos colombianos. A Colômbia foi sempre um dos melhores aliados dos Estados Unidos na América do Sul. Qual é o estado atual das relações entre Washington e Bogotá? Magníficas. Tivemos uma reunião com o presidente Obama. Magníficas. Tivemos uma reunião com o presidente Obama há uns meses. Dissemos-nos mutuamente, somos parceiros estratégicos, consideramos-nos os melhores amigos dos Estados Unidos na América Latina e não temos problemas em dizê-lo. Apesar do que escreveu a imprensa, por exemplo, no Brasil, de que os Estados Unidos teriam espiado a Colômbia. Espiaram outros países. O que passa é que espiaram outros países. Os Estados Unidos foram aliados em matéria de inteligência. Espiamos juntos, mas espiamos os nossos inimigos comuns. Por isso, não há problema com os Estados Unidos. Dificuldade com os Estados Unidos. E quais são as relações com a União Europeia? Há vínculos mais fortes com alguns países? Sim, com a União Europeia temos relações magníficas. Já temos um tratado de comércio livre que está em marcha. A União Europeia está a remover algo que apreciamos muito, os vistos. É um gesto de amizade e reconhecimento que os colombianos agradecem do fundo do coração. Claro que no seio da União Europeia existem países com os quais temos relações especiais. Espanha, desde logo, mas também o Reino Unido. Acredita que o lobby de Madrid impulsionou Bruxelas a eliminar os vistos para os colombianos? Sim, Espanha teve muito que ver com isto. Mais ainda, Mariano Rajoy ligou-me, por coincidência no meu dia de anos, e disse-me, vou fazer isto. E pressionou com a ajuda de outros países. Falei com muitos presidentes e chefes de governo, com a chanceler Merkel, e todos apoiaram esta iniciativa. Estou muito agradecido porque todos os países apoiaram. É um passo muito importante e temos relações magníficas, temos muito para fortalecer. Temos o que a Europa precisa e a Europa tem o que nós precisamos. E terminamos com uma pergunta futebolística que nos chega através do Twitter. O Mundial aproxima-se e um telespectador pergunta-nos: Falcão vai jogar? Faço figas para que assim seja. Espero que sim. Vejo com muita vontade de jogar e também para a recuperação, de acordo com o que me disseram os médicos. Metade está na cabeça e o Falcão está a esforçar-se. Oxalá nos possa acompanhar, porque o nosso primeiro jogo é contra um país da União Europeia, contra a Grécia e, infelizmente, para a União Europeia. Espero que ganhemos nós. E, desafortunadamente, para a União Europeia, pues espero que ganemos nós. Presidente, gracias por esta entrevista. A ustedes, muchas gracias.